Você já se perguntou como os ensinamentos dos antigos filósofos estoicos podem ser aplicados em nossa agitada vida moderna? Bem-vindo a este vídeo especial, onde exploraremos 12 perguntas estoicas poderosas que têm o potencial de transformar a maneira como você encara a sua jornada. Os estoicos, cujas ideias floresceram na Grécia e Roma antigas, ofereceram insights atemporais sobre como viver com sabedoria, virtude e serenidade em um mundo repleto de desafios. Hoje, mais do que nunca, estamos enfrentando as pressões do mundo moderno, o estresse, as distrações constantes e a busca incessante pela felicidade. É nesse contexto que as perguntas estoicas se destacam como guias valiosos para encontrar equilíbrio e significado. Nosso objetivo aqui é fornecer a você uma jornada de autorreflexão e autodescoberta, explorando essas perguntas estoicas que podem ser o ponto de partida para uma mudança profunda em sua vida. Então, sem mais delongas, vamos começar esta jornada transformadora. Prepare-se para mergulhar nas 12 perguntas estoicas que podem mudar a sua vida. A primeira pergunta estoica que vamos explorar é: qual é o meu controle? Esta pergunta pode parecer simples à primeira vista, mas é uma das mais fundamentais da filosofia estoica e tem uma tremenda relevância em nossa vida agitada e muitas vezes imprevisível. A filosofia estoica nos ensina que muitas coisas estão além do nosso controle. Podemos nos esforçar para chegar a tempo a uma reunião importante, mas não podemos controlar o trânsito ou o clima. Podemos trabalhar duro para alcançar nossos objetivos, mas não podemos controlar as decisões de outras pessoas. Para aplicar essa pergunta em nossa vida cotidiana, é útil imaginar um círculo. Dentro desse círculo, coloque tudo o que você pode controlar, como suas ações, atitudes e escolhas. Fora do círculo, coloque tudo o que está além do seu controle, como eventos externos, o comportamento dos outros e até mesmo o passado. Quando enfrentamos desafios, é importante parar e refletir sobre o que está dentro e fora do nosso controle. Isso nos ajuda a direcionar nossa energia para o que podemos realmente mudar e a aceitar com serenidade o que não podemos. Por exemplo, se você estiver preso no trânsito, pode ficar frustrado, mas não pode controlar o tráfego. Em vez disso, pode aproveitar o tempo para ouvir um podcast ou praticar a paciência. Ou quando receber críticas no trabalho, pode escolher como reagir, aprendendo e crescendo com o feedback. Portanto, a primeira pergunta estoica nos lembra que nossa paz interior e nossa eficácia na vida estão diretamente ligadas à nossa capacidade de discernir o que controlamos e o que não controlamos. Vamos agora avançar para a próxima pergunta estoica e continuar nossa jornada de autodescoberta. A segunda pergunta estoica que vamos explorar é: o que realmente importa? Essa pergunta nos convida a refletir sobre nossos valores e prioridades, ajudando-nos a encontrar um propósito mais profundo em nossa vida. Vivemos em um mundo agitado, muitas vezes distraídos pelas demandas diárias e pelas pressões sociais. A filosofia estoica nos lembra a importância de pausar e questionar o que é verdadeiramente valioso para nós. Imagine sua vida como uma escala de valores, onde cada aspecto é representado por um peso. A segunda pergunta estoica nos pede para avaliar quais pesos são os mais importantes, e se estamos dedicando tempo e energia suficientes a eles. Há inúmeras histórias inspiradoras de indivíduos que aplicaram essa pergunta para encontrar um propósito mais profundo. Pessoas que decidiram deixar empregos bem remunerados para dedicar-se a causas sociais, ou que redefiniram o sucesso como algo mais do que apenas riqueza material. Quando me fiz a pergunta o que realmente importa, percebi que estava vivendo uma vida que não estava alinhada com meus valores mais profundos. Foi um ponto de virada que me levou a buscar uma vida mais significativa. Então, esta pergunta estoica nos desafia a sermos intencionais sobre nossas escolhas e a dedicar tempo àquilo que realmente importa. Afinal, ao encontrar nosso propósito e alinhar nossas ações com nossos valores, podemos criar uma vida mais gratificante e significativa. Agora que exploramos a segunda pergunta estoica, vamos continuar nossa jornada, abordando a próxima questão que pode mudar a maneira como vemos o mundo e nossa própria existência. A terceira pergunta estoica que exploraremos é: como eu posso ser mais virtuoso? Os estoicos consideravam as virtudes, como a coragem, a sabedoria e a justiça, como a pedra angular de uma vida bem vivida. As virtudes estoicas são características de caráter que nos ajudam a viver de maneira ética e significativa. A coragem nos permite enfrentar desafios com bravura, a sabedoria nos guia na tomada de decisões informadas e a justiça nos impulsiona a agir com equidade. Para desenvolver essas virtudes em nossa própria vida, podemos começar com a autorreflexão. Pergunte a si mesmo como você pode ser mais corajoso em face do medo,
Como pode buscar a sabedoria por meio da aprendizagem contínua e como pode agir de forma justa e compassiva em suas interações. Quando cultivamos a virtude, não apenas melhoramos a nós mesmos, mas também impactamos positivamente nossos relacionamentos. A coragem nos ajuda a enfrentar conflitos de maneira construtiva, a sabedoria nos permite aconselhar os outros de forma útil e a justiça fortalece os laços de confiança. Quando comecei a priorizar a virtude em minha vida, notei que meus relacionamentos se tornaram mais harmoniosos e minha própria satisfação pessoal aumentou. Eu me tornei mais consciente das minhas ações e do impacto delas no mundo ao meu redor. Portanto, a terceira pergunta estoica nos desafia a buscar constantemente a excelência moral e a viver de acordo com princípios virtuosos. Ao fazer isso, não apenas melhoramos a nós mesmos, mas também contribuímos para um mundo melhor. À medida que continuamos nossa jornada pelas perguntas estoicas que podem transformar sua vida, agora abordaremos a próxima questão que nos levará a explorar nossos conceitos de bem e mal. A quarta pergunta estoica, o que é realmente bom ou ruim, nos convida a desafiar nossas percepções convencionais sobre o que é positivo ou negativo em nossas vidas. Os estoicos acreditavam que muitas vezes nossas avaliações são influenciadas por preconceitos e julgamentos. É fácil cair na armadilha de rotular eventos como bons ou ruins sem uma análise mais profunda. Por exemplo, perder um emprego pode parecer uma tragédia, mas os estoicos nos desafiariam a considerar: isso é realmente ruim? A filosofia estoica nos ensina a reavaliar nossas percepções. É como trocar um par de óculos com lentes coloridas. Ao olhar para eventos sob uma nova luz, podemos descobrir oportunidades e crescimento onde antes víamos apenas adversidade. Por exemplo, um desafio de saúde pode nos ensinar a valorizar mais nossa vitalidade e nos motivar a levar um estilo de vida mais saudável. Um revés financeiro pode nos forçar a repensar nossas prioridades e nos libertar do fardo do consumismo desenfreado. Quando perdi meu emprego, achei que era o fim do mundo. Mas, ao aplicar a filosofia estoica e fazer a pergunta o que é realmente bom ou ruim, percebi que isso me deu a oportunidade de buscar uma carreira mais alinhada com meus valores e paixões. Portanto, a quarta pergunta estoica nos convida a transcender nossas reações automáticas e a desenvolver uma mentalidade mais equilibrada. Ao questionar nossos julgamentos sobre o bem e o mal, podemos encontrar crescimento e sabedoria mesmo nas situações mais desafiadoras. Agora que exploramos essa questão profunda, continuemos nossa jornada rumo à próxima pergunta estoica, que nos ajudará a enfrentar nossos medos e ansiedades. A quinta pergunta estoica que vamos abordar é: qual é o pior que pode acontecer? Esta pergunta nos convida a enfrentar nossos medos e preocupações com uma perspectiva mais equilibrada e realista. O medo e a ansiedade são emoções poderosas que frequentemente nos paralisam. Os estoicos nos ensinam a enfrentar essas emoções de frente, questionando se nossos medos são realmente justificados. Uma técnica eficaz é manter um diário de preocupações. Quando nos sentimos ansiosos, podemos escrever nossos medos e, em seguida, nos perguntar: qual é o pior que pode acontecer? Isso nos ajuda a colocar nossas preocupações em perspectiva. Considere alguém que teme falar em público. Ao se fazer a pergunta qual é o pior que pode acontecer, essa pessoa pode perceber que o pior cenário é que as pessoas não concordem com ela. E mesmo nesse caso, isso não é o fim do mundo. Há inúmeras histórias de pessoas que superaram desafios aplicando essa pergunta. Por exemplo, um atleta que enfrentou lesões graves e se perguntou qual era o pior cenário, percebendo que mesmo em caso de fracasso esportivo, ainda tinha sua saúde e sua família. Quando comecei a me questionar sobre o pior cenário, percebi que a maioria das minhas preocupações eram exageradas. Isso me deu coragem para enfrentar meus medos e tomar medidas para superá-los. Portanto, a quinta pergunta estoica é uma ferramenta valiosa para enfrentar nossos medos e ansiedades. Ela nos lembra que muitas vezes nossos medos são baseados em cenários improváveis, e que podemos encontrar força interior para enfrentá-los. Agora que exploramos como a filosofia estoica nos ajuda a gerenciar nossos medos, vamos avançar para a próxima pergunta estoica, que nos desafia a aprender com nossas experiências, independentemente de sua natureza. A sexta pergunta estoica que vamos explorar é: o que posso aprender com isso? Esta pergunta nos convida a adotar uma abordagem de aprendizado diante das adversidades, transformando desafios em oportunidades de crescimento. A vida está repleta de obstáculos e desafios. Os estoicos nos ensinam a não apenas resistir a eles, mas a abraçá-los como oportunidades para desenvolver resiliência e sabedoria. Quando enfrentamos uma dificuldade, podemos nos perguntar: o que posso aprender com isso?
Essa simples pergunta nos leva a buscar lições em nossas experiências, mesmo nas mais dolorosas. Imagine alguém que enfrenta um fracasso profissional. Em vez de se sentir derrotado, essa pessoa pode se perguntar o que pode aprender com essa experiência. Talvez ela descubra a importância da persistência ou a necessidade de desenvolver novas habilidades. Há inúmeras histórias de resiliência inspiradora. Pense em alguém que superou uma doença grave e, ao fazê-lo, encontrou um novo propósito na vida, dedicando-se a ajudar os outros a enfrentar desafios semelhantes. Quando comecei a me questionar sobre o que podia aprender com minhas dificuldades, percebi que cada obstáculo era uma oportunidade de crescimento. Isso me deu força para superar até mesmo os momentos mais sombrios. Portanto, a sexta pergunta estoica nos convida a abraçar a adversidade como parte inevitável da vida e a buscar constantemente o aprendizado e o crescimento. Ao fazer isso, construímos resiliência e encontramos significado nas experiências mais desafiadoras. Agora que exploramos como a filosofia estoica nos ajuda a enfrentar as adversidades, continuemos nossa jornada, abordando a próxima pergunta estoica que nos levará a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. A sétima pergunta estoica que vamos explorar é: quem sou eu? Esta pergunta nos convida a mergulhar profundamente em nossa própria identidade, buscando autoconhecimento e autoaceitação. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a seguir padrões e expectativas externas, os estoicos nos lembram da importância de entender quem realmente somos e abraçar nossa autenticidade. Existem várias maneiras de desenvolver uma compreensão mais profunda de si mesmo. A meditação, por exemplo, pode ajudar a acalmar a mente e acessar nossos pensamentos mais profundos. Escrever um diário regularmente também pode ser uma ferramenta poderosa para explorar nossos pensamentos e emoções. Ao responder à pergunta "quem sou eu?", podemos nos libertar das expectativas dos outros e viver de acordo com nossos valores e paixões. Isso nos permite tomar decisões alinhadas com nossa verdadeira essência, levando a uma vida mais autêntica e satisfatória. Pense em alguém que, ao se perguntar "quem sou eu?", percebeu que sua verdadeira paixão estava na arte, não na carreira corporativa. Ao abraçar sua identidade artística, essa pessoa encontrou um senso mais profundo de satisfação e realização. Quando comecei a me questionar sobre quem eu realmente era, descobri partes de mim mesmo que estavam escondidas há anos. Aceitar minha verdadeira identidade foi libertador e me permitiu viver de acordo com meus valores. Portanto, a sétima pergunta estoica nos convida a uma jornada interior de autoconhecimento e autoaceitação. Ao entender quem somos de verdade e abraçar essa identidade, podemos viver de forma mais autêntica e satisfatória. Agora que exploramos essa questão profunda, continuemos nossa jornada pelas perguntas estoicas que podem transformar sua vida. A próxima pergunta nos desafia a considerar o impacto de nossas ações nos outros e a construir relacionamentos mais significativos. A oitava pergunta estoica que vamos abordar é: para quem estou fazendo isso? Essa pergunta nos convida a refletir sobre como nossas ações afetam aqueles ao nosso redor e a cultivar empatia e consideração. Em um mundo cada vez mais interconectado, é fácil esquecer o impacto que nossas escolhas têm sobre as pessoas com as quais nos relacionamos. Os estoicos nos incentivam a sermos conscientes do efeito de nossas ações nos outros. Quando nos perguntamos para quem estou fazendo isso, desenvolvemos empatia e consideração. Isso nos ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis e significativos, pois passamos a compreender as necessidades e perspectivas dos outros. Considere alguém que costumava trabalhar longas horas no escritório, muitas vezes deixando de passar tempo com a família. Ao se questionar para quem estou fazendo isso, essa pessoa percebeu que sua busca por sucesso profissional estava afetando negativamente seus relacionamentos. Quando comecei a me perguntar para quem estou fazendo isso, percebi que estava sacrificando tempo de qualidade com minha família em nome do trabalho. Mudei minhas prioridades e agora valorizo mais os relacionamentos que realmente importam. Portanto, a oitava pergunta estoica nos lembra que nossas ações têm um impacto real nas vidas daqueles que nos rodeiam. Ao cultivar a empatia e a consideração, podemos fortalecer nossos relacionamentos e criar uma rede de apoio sólida. Agora que exploramos como a filosofia estoica nos ajuda a construir relacionamentos mais significativos, continuemos nossa jornada, abordando a próxima pergunta estoica que nos levará a uma reflexão profunda sobre nossos desejos e aspirações. A nona pergunta estoica que vamos explorar é: isso realmente importará daqui a um ano? Esta pergunta nos convida a avaliar a importância de nossos problemas e preocupações, ganhando perspectiva sobre o que é realmente relevante a longo prazo.
Muitas vezes, nos envolvemos em preocupações excessivas com detalhes triviais e nos estressamos com problemas temporários que, em retrospectiva, parecem insignificantes. Os estoicos nos lembram que a vida é cheia de altos e baixos, e nem tudo merece nossa preocupação constante. Uma estratégia valiosa é manter um diário de perspectiva. Quando nos preocupamos com algo, podemos escrever sobre isso e, em seguida, nos fazer a pergunta: isso realmente importará daqui a um ano? Isso nos ajuda a separar o trivial do significativo. Ao aplicar essa pergunta em nossas vidas, podemos experimentar uma sensação de alívio. Imagine, por exemplo, alguém que está preocupado com um pequeno erro em uma apresentação de trabalho. Ao fazer essa pergunta, essa pessoa pode perceber que, daqui a um ano, esse erro provavelmente será esquecido. Há histórias inspiradoras de pessoas que aprenderam a não se deixar consumir por preocupações triviais. Ao se concentrar no que realmente importa e deixar de lado o que não tem relevância a longo prazo, encontraram uma vida mais tranquila e satisfatória. Quando comecei a me perguntar se as coisas realmente importariam daqui a um ano, percebi que a maioria dos meus problemas diários eram passageiros. Isso me permitiu viver com menos estresse e mais gratidão pelo presente. Portanto, a nona pergunta estoica nos desafia a ganhar perspectiva sobre nossos problemas e preocupações. Ao fazer isso, podemos viver de forma mais tranquila, priorizando o que realmente importa em nossas vidas. Agora que exploramos como a filosofia estoica nos ajuda a lidar com preocupações temporárias, continuemos nossa jornada, abordando a próxima pergunta estoica que nos levará a uma reflexão profunda sobre nossas ações e intenções. A 10ª pergunta estoica que vamos abordar é: estou vivendo de acordo com meus princípios? Esta pergunta nos convida a refletir sobre nossos valores fundamentais e se estamos tomando ações alinhadas com esses princípios. Nossos valores são a bússola que guia nossa vida. Os estoicos nos lembram da importância de viver de acordo com esses princípios, pois isso nos leva a uma vida mais autêntica e significativa. Para determinar se estamos vivendo de acordo com nossos princípios, podemos começar escrevendo uma lista de valores que são fundamentais para nós. Em seguida, podemos revisar regularmente nossas ações e decisões, perguntando se elas estão alinhadas com esses valores. Quando vivemos de acordo com nossos princípios, experimentamos uma sensação profunda de realização pessoal. Por exemplo, alguém que valoriza a justiça pode encontrar satisfação em se envolver em atividades de voluntariado para causas sociais. Há inúmeras histórias de pessoas que transformaram suas vidas ao se comprometerem com seus valores e princípios. Ao fazer escolhas éticas e autênticas, essas pessoas encontraram um propósito mais profundo. Quando comecei a me perguntar se estava vivendo de acordo com meus princípios, percebi que precisava fazer algumas mudanças. Foi desafiador, mas cada ação alinhada com meus valores me trouxe uma sensação de integridade e realização. Portanto, a 10ª pergunta estoica nos desafia a sermos fiéis aos nossos princípios e valores. Ao fazê-lo, não apenas encontramos realização pessoal, mas também contribuímos para um mundo mais ético e significativo. Agora que exploramos como a filosofia estoica nos ajuda a viver de acordo com nossos princípios, continuemos nossa jornada rumo à próxima pergunta estoica, que nos levará a uma reflexão profunda sobre a impermanência da vida. A 11ª pergunta estoica que vamos abordar é: o que devo deixar para trás? Esta pergunta nos convida a refletir sobre o que é realmente essencial em nossas vidas e a liberar o excesso que nos pesa. Vivemos em um mundo onde muitas vezes acumulamos excessos, seja em nossas casas, agendas lotadas ou até mesmo em nossas mentes. Os estoicos nos lembram da importância de simplificar e encontrar contentamento no essencial. Para começar, podemos adotar técnicas como o método KonMari, que nos incentiva a avaliar nossos pertences e manter apenas o que realmente nos traz alegria. O minimalismo também nos convida a questionar o excesso e focar no que é verdadeiramente importante. Pense em alguém que costumava se sentir sobrecarregado pelo estresse do trabalho e pelo acúmulo de bens materiais. Ao se fazer a pergunta o que devo deixar para trás, essa pessoa começou a simplificar sua vida, reduzindo o consumo desnecessário e encontrando uma sensação renovada de contentamento. Há muitas histórias inspiradoras de pessoas que encontraram uma vida mais significativa ao deixar para trás o que não era essencial. Ao se concentrarem no que realmente importa, descobriram uma sensação de liberdade e paz interior. Quando comecei a me questionar sobre o que deveria deixar para trás, percebi que estava sobrecarregado com coisas e compromissos que não me traziam felicidade. Ao me desapegar do excesso, encontrei uma sensação profunda de liberdade e tranquilidade. Portanto, a 11ª pergunta estoica nos desafia a liberar o excesso em nossas vidas, seja material ou emocional.
Ao fazer isso, encontramos espaço para o que é verdadeiramente essencial e experienciamos um maior contentamento. Agora que exploramos como a filosofia estoica nos ajuda a simplificar nossas vidas, continuemos nossa jornada, abordando a última pergunta estoica que nos levará a uma reflexão profunda sobre nossa própria mortalidade e a busca de uma vida significativa. Chegamos à última pergunta estoica, mas talvez a mais profunda de todas: qual é o meu propósito? Esta pergunta nos desafia a buscar um significado mais profundo em nossa jornada. Encontrar nosso propósito é uma busca universal. Os estoicos nos lembram que a vida ganha significado quando temos um propósito que vai além de nossos interesses pessoais. Identificar e perseguir seu propósito pode ser uma jornada desafiadora, mas recompensadora. Comece explorando suas paixões e interesses. Defina metas que estejam alinhadas com seus valores mais profundos. Considere a possibilidade de fazer trabalho voluntário para causas que ressoam com você. Ao longo deste vídeo, exploramos 12 perguntas estoicas poderosas que podem transformar sua vida. Desde a reflexão sobre o controle até a busca de seu propósito, cada pergunta nos convida a uma jornada de autoconhecimento, autenticidade e realização. Quero incentivá-los a começar a aplicar essas perguntas em suas próprias vidas. Ao fazer isso, vocês podem descobrir um caminho mais significativo e profundo. Lembre-se de que a filosofia estoica não oferece respostas prontas, mas sim um guia para a reflexão e a transformação pessoal. Obrigado por acompanhar esta jornada pelas 12 perguntas estoicas que podem mudar a sua vida. Lembre-se de que a busca do significado e do propósito é uma jornada contínua. Que vocês encontrem a inspiração e a sabedoria necessárias para trilhar esse caminho com coragem e autenticidade.